Cada personagem tem o seu poder que é diferente dos outros. Alguns são bem fracos, já outros são muito poderosos. Por isso nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. Então fica até o final do vídeo que você não tem nem ideia do quão forte eles são. Galera, em Jujutsu Kaisen existem muitos personagens. Tem as maldições e tem os xamãs. E cada um tem a sua própria força e os seus próprios poderes. Mas galera, você sabe qual a técnica mais forte de todas? Com certeza é o infinito do Satoru Gojo. Essa técnica é muito forte. Só o seu like e a sua inscrição com o sininho ativado para ganhar dessa técnica. Porque estando inscrito no canal, você ganha o poder de receber todos os novos vídeos. Esse poder sim ganha do ilimitado. E galera, esse vídeo tem alguns spoilers, mas então vamos ver os mais fortes. E em 10º lugar temos a maldição Hanami. O Hanami também é conhecido como o cara da árvore que teve a sorte de sobreviver 3 vezes contra o Satoru. Ele recebeu 4 flash negros em uma única luta e ainda sobreviveu. Isso por si só já define o nível extremo de resistência e durabilidade que ele tem. O Jogo morreria se levasse 4 flash negros consecutivos. Além disso, a presença oculta do Hanami torna ele o mais difícil de localizar. Ele também tem uma super regeneração e uma técnica inata que permite ele manifestar Castelo de Carapu. Chapéu Carapu. João, cadê o celular, João? Ali. Pô, João, por que tu pausou? O quê? plantas amaldiçoadas. Ele tinha um nível anormal de força também, e o de frente com a fala amaldiçoada do Inumaki não é brincadeira. Ainda assim, ele quase foi derrotado pelo Todo e o Yuji, mas ele não estava lutando com toda a sua força. No momento em que ele pensou em usar a sua expansão de domínio contra eles, o Satoru quase matou ele. Ele escapou por sorte. E em 9º lugar, temos o Jogo. Pra quem achava que o Jogo era um fracote, na verdade ele é muito poderoso. Ele só não teve muita sorte de lutar contra o mais forte de todos os xamãs e o mais forte das maldições, o Satoru e o Sukuna. E mesmo lutando contra esses caras, ele foi capaz de receber golpes poderosos várias vezes e ainda continuar vivo. Além disso, ele também conseguiu pegar o Satoru na sua expansão de domínio, depois de ser espancado. E também a sua luta contra os 15 dedos do Sukuna foi bastante impressionante. Ele possuía uma quantidade absurda de energia amaldiçoada e usava técnicas bem poderosas. E a sua expansão de domínio era muito forte, e ele ainda tinha uma amplificação de domínio. Com esse poder, ele teria derrotado a maioria dos feiticeiros sem nem suar. Mas como sabemos, ele não conseguiu por causa da sua batalha final contra o Sukuna. No final, o Jogo era só um espírito azarado mesmo. E em 8º lugar, temos a maldição Mahito. As habilidades do Mahito quase todas são muito poderosas, principalmente a sua transfiguração ociosa, que ele consegue moldar a alma de quem ele tocar, e assim ele consegue fazer qualquer pessoa ficar na forma que ele quiser. Além também de mudar sua própria alma, para ganhar asas, ou músculos, ou qualquer coisa que ele imaginar. E também, a sua habilidade de aprender e se adaptar no meio de uma batalha não é brincadeira. Ele até mesmo conseguiu aprender o Flash Negro. E além de tudo isso, ele tem uma expansão de domínio muito poderosa. Dentro da sua expansão, ele já se conecta automaticamente com as almas das pessoas, sem precisar tocar nelas.
Resumindo, o Mahito merece ser o 8º na lista dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. E em 7º lugar, temos o Dagon. O Dagon era um espírito amaldiçoado criança, sobrecarregado com muito poder. Ele lutou contra o Nanami, a Maki e o Naobito sozinho. O Dagon realmente tinha muita energia amaldiçoada. Ele tinha uma técnica de invocar Shikigamis em formato de peixe. Um erro e você já era morto pelos peixes. Ele também tinha uma expansão de domínio que era muito desgastante para os feiticeiros. As brigas com as criaturas marinhas maiores foram duras. Ele quase matou o Nanami, a Maki e o Naobito. Fora isso, a sua habilidade de aprendizado era muito superior à de qualquer outra maldição. Talvez maior até mesmo que a do Mahito. Os Zenins são cheios de surpresa e arrogância, mas se existe uma coisa que eles têm, é força. O Dagon nem teve tempo de respirar quando ele apareceu. E já que estou falando nele, em 6º lugar temos o Toji Fushiguro, o homem que derrotou o Dagon. O Toji era literalmente um caos, e isso tudo graças à sua restrição celestial. Por causa da sua restrição celestial, ele não tinha nenhum pingo de energia amaldiçoada, mas em troca, ele ganhou uma força física sobre-humana. Ele até mesmo tem o nome de Matador de Feiticeiros. O homem é imparável com a sua imensa velocidade e reflexos. Ele também tinha um vasto conhecimento sobre o mundo do Jujutsu. Era como se ele conhecesse todas as maldições que existiam. Ele até mesmo já derrubou o Satoru e o Suguru quando eles eram mais jovens. Depois de dar uma boa olhada nele, ele com certeza era um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. E agora em 5º lugar, temos o Mahoraga. O Mahoraga é um Shikigami invocado pela técnica das 10 sombras. De todos os usuários da técnica das 10 sombras, ninguém conseguiu domesticar esse Shikigami. Ele possui a habilidade de se adaptar a qualquer coisa. Se for ferido por um certo ataque, a roda de 8 cabos na sua cabeça girará, permitindo que ele se adapte. Se o seu adversário usar a mesma técnica de novo, o Mahoraga será capaz de contra-atacar. Isso também funciona na defesa do oponente. Se ele defender um dos seus ataques, ele vai se adaptar para na próxima vez ele quebrar essa defesa. Além disso, o Mahoraga tem força para quebrar concreto ou atingir alguém em vários edifícios com um único golpe. Ele também empunha a espada do extermínio, uma lâmina presa no seu antebraço que tem energia positiva, tornando ela muito eficaz contra espíritos amaldiçoados. Quem invoca esse Shikigami é o Megumi, mas ele é incontrolável. Se o Megumi conseguir domesticar ele, com certeza ele vai se tornar um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. E em 4º lugar, temos o Kenjaku. O Kenjaku agora é muito mais poderoso do que o Geto era naquela época. Além disso, não vamos esquecer, ele é um dos principais vilões de Jujutsu Kaisen. Então ele é muito forte, e ninguém pode negar isso. O Kenjaku, também conhecido como Pseudo-Geto, é conhecido como o feiticeiro mais malvado da história. Para um homem que acredita em otimizar a energia amaldiçoada e trazer de volta a Era de Ouro, até que ele é bastante calmo e alegre. Ele também é bastante experiente quando se trata de Jujutsu e maldições, já que ele tem mais de 1000 anos. Com a sua técnica inata, ele pode trocar de corpo com outras pessoas, transplantando seu cérebro na pessoa que ele quer tomar o controle. Depois de fazer isso, ele também tem acesso à energia amaldiçoada da vítima e também às suas técnicas inatas. Nesse caso, era o cadáver do Suguru Geto, e então agora ele pode usar a manipulação do espírito amaldiçoado do Geto. Junto com isso, ele tem a técnica Uzumaki, que é a técnica máxima de manipulação de maldições. Ele consegue copiar a técnica inata de uma maldição. A primeira vez que ele usou essa técnica foi no Mahito. Então agora ele também tem a transfiguração ociosa, o que torna ele ainda mais ameaçador. Resumindo, o Kenjaku é uma fera solta agora. E em 3º lugar, temos o Yuto Kotsu. E em 3º lugar na nossa lista, temos um garoto com potencial para superar o Satoru Gojo, o Yuto Kotsu. O Yuta tem uma maldição, a Rika, e o potencial dessa maldição ainda não é muito conhecido, mas pelo que já mostrou, ela é realmente poderosa. O Suguru deu para ela o nome de Rainha das Maldições. Isso só mostra o quão perigosa ela pode ser. Além disso, ele tem energia amaldiçoada muito maior do que o Satoru Gojo, o que por si só já é uma coisa surpreendente. E não para apenas por aí. Ele também sabe como usar a energia amaldiçoada reversa e pode até mesmo copiar a fala amaldiçoada do Inumaki.
E no final, o Yuta ainda é uma criança que está ficando mais forte a cada dia. E agora em segundo lugar, temos o Ryomen Sukuna. O Sukuna é a maldição mais forte que já existiu, ganhando até o nome de Rei das Maldições. Todos gritam de medo quando ele está por perto. Na verdade, a diferença no nível de poder entre ele e o Kenjaku não pode nem ser medida. As suas técnicas inatas são o desmantelar e o cleave, que são ataques que cortam o oponente na hora. E junto com isso, ele também tem algum tipo de poder de controle de fogo. O próprio Sukuna ficou um pouco surpreso quando descobriu isso, mas parecia que ele já sabia como usar esse poder. Além de tudo isso, a sua expansão de domínio é considerada a mais forte. O Santuário Malévolo tem um raio total de 200 metros. Qualquer um naquela área será decepado na hora. Mas mesmo assim, não sabemos o que um Sukuna com 20 dedos é capaz de fazer. E agora, em primeiro lugar, temos o Satoru Gojo. Já foi estabelecido que o Satoru Gojo é o mais forte entre os feiticeiros e as maldições. Não há como negar esse fato. Com o ilimitado e os 6 olhos, ele é imbatível. Ninguém consegue encostar nem um dedo nele por causa do infinito. E além disso, ele consegue controlar o espaço à vontade. Eu não sei como o Sukuna vai superar isso, mas o Satoru falou que teria um momento difícil contra o Sukuna. Então ele deve ter algum truque na manga. O Satoru Gojo é um nome familiar. Ele traz o medo em seus oponentes só de ouvir o seu nome. Embora os anciãos do colégio Jujutsu não gostem muito dele, mas o que eles podem fazer? Ele tem uma energia amaldiçoada enorme, força enorme e velocidade inacreditável. Junto com tudo isso, ele pode se adaptar facilmente às circunstâncias e tem grande controle da sua expansão de domínio, que é uma expansão muito forte. Ele consegue fazer todo mundo dentro da sua expansão congelar e não conseguir nem pensar direito. Como ele mesmo falou, o Satoru atualmente é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen. Galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito. E também se inscreva e ative o sininho, porque desse jeito você não perde quando sair um vídeo novo no canal. Assista os vídeos que estão passando pela tela, que eu garanto que você vai se surpreender. Valeu por assistir e te vejo no próximo vídeo. Em Tokyo Revengers